dois sinais combinados. Em primeiro lugar, vamos abrir Hebreus capítulo 11. E vamos primeiro no texto que fala a respeito de Abraão, que será nosso objeto de meditação nessa noite. Hebreus 11, 8 e 9. Por favor, vamos prestar bastante atenção nesse texto. Hebreus 11, 8 e 9. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. Então vamos marcar aí essa palavra. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, vamos marcar também essa palavra, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó. Herdeiros, vamos marcar também essa palavra. Herdeiros com ele da mesma promessa. Então vamos destacar aqui 3 palavras. Quais então são elas? Herança, promessa e herdeiro. Porque o nosso assunto, quando olharmos para Abraão, é o herdeiro e a promessa. Certo? Para ficar um pouquinho mais clara essa questão de Abraão ser o herdeiro da promessa, veja comigo Hebreus ainda, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Versículo 12. Hebreus 6, 12. Para que não vos torneis indolentes. A palavra aqui, no original, para indolentes é descuidados. Ou negligentes. Ou ainda preguiçosos. Notros. É a palavra no original. Preguiçoso, descuidado, indolente. Mas imitadores daqueles que, pela fé, como foi dito lá de Abraão, no capítulo 11, e pelo quê? Longanimidade. A palavra aqui também, no original, dá a ideia de constância, perseverança, resistência. Constância. Herdam, de novo, assunto da herança, herdam o quê? As promessas. Então está vendo a conexão bem clara? O herdeiro, a herança, a promessa. Agora, vamos a Lucas. Lucas, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos primeiro e, acima de tudo, sobre a promessa. Qual é a promessa na linguagem do Novo Testamento? Porque nós não estamos muito interessados na promessa na linguagem do Velho Testamento. E nós vamos ver por quê. Porque a promessa na linguagem do Velho Testamento era, acima de tudo, uma promessa literal. Uma promessa geográfica. Uma terra, um lugar. Lembra Hebreus 11, que acabamos de ler? E Abraão partiu sem saber para onde. Um lugar geográfico. Para onde ia. E ele caminhou na terra da promessa. Agora, nós sabemos que, acima de tudo, isso é tipológico. Aquela terra da promessa, segundo Efésios 3:8, fala das riquezas insondáveis de Cristo. Terra que mana leite e mel. Então, como vamos interpretar a tipologia sem a luz do Novo Testamento? Né? Então, primeiro vamos ver alguns textos sobre a promessa. Lucas, capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará, o quê? O Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Atos, não tem nem necessidade de interpretação. Vamos só ler os versículos. Atos capítulo 1, não se precisa interpretar o que já está interpretado. Né? Atos capítulo 1, vamos lá. Versículo 4 e 5. Veja a clareza desses versos. Atos 1, 4 e 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem o quê? A promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Então aí a promessa está interpretada, né? Vamos mais um pouquinho, para deixar ainda mais claro. Capítulo 2, versículos 38 e 39.
capítulo 2, versículos 38 e 39. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom, no singular, a dádiva, o dom. Que dom é esse? Do Espírito Santo. Agora veja o verso 39. Pois para vós outros é a promessa. Para vós, para vossos filhos e para os que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus... Bom, então agora nós estamos ligados a essa promessa. Porque é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Qual é a promessa então para nós? O Espírito Santo. Vamos lá, mais um texto. Gálatas 3,14. E agora nós vamos para um texto que vai nos ajudar ainda mais com relação ao assunto do Abraão. Veja o que diz Gálatas 3. Vamos ler o verso 6 primeiro. Gálatas 3,6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, para que o nosso Senhor Jesus fez isso, que está escrito no verso 13? Nos resgatar da maldição da lei, fazendo maldição. Qual o propósito? Está no verso 14. Olha o para. Para quê? Para quê? A bênção de Abraão, vamos devagar. Qual é a bênção de Abraão segundo o contexto? É a justiça de Deus mediante a fé. Porque Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Aos gentios. Por meio de Jesus Cristo. Então, depois que essa bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, e os gentios em Jesus Cristo pudessem ser justificados da mesma maneira que os judeus têm que ser, pela fé em Jesus Cristo, qual seria o resultado? Nós, a fim de, nós receberíamos também pela fé o Espírito, mas não só o Espírito prometido. Então, tão claro, né? O texto. Vamos mais um texto. Gálatas, capítulo 4, agora vamos ver de 1 a 7. Aqui vamos dar de mais atenção, porque aqui são dados mais alguns passos, importantíssimos. Vamos ver. Gálatas 4, de 1 a 7. Digo, pois, que durante o tempo em que... O quê? Olha que maravilha. Olha como Paulo vai fazer agora a conexão das ideias. Nós podemos dizer que ele está trazendo todo aquele background do Velho Testamento para a luz do Novo Testamento. Qual é a herança? Qual é a promessa? O que nós temos em Cristo? Para que o Espírito Santo foi dado? O que ele veio fazer em nós? Tudo vai se clarear nesses 7 versículos. Então ele está dizendo, na medida, no tempo melhor, em que o herdeiro é menor. Sabe que tempo é esse? É no tempo em que o herdeiro ele está aguardando a promessa. Ele está nos tempos do Velho Testamento. Ele ainda não recebeu em Jesus Cristo a bênção da justificação pela fé. Então ele não pode receber o espírito da promessa. Ele é um herdeiro menor. Ele nem nada difere de um escravo, mesmo que ele seja senhor de tudo. Verso 2. Mas está sob tutores e curadores. Você sabe que essa é a linguagem de Paulo para falar sobre a lei, né? Ele já usou no capítulo 3, verso 23, a palavra tutela. Antes que viesse a fé, nós estávamos sob a tutela da lei. Está vendo aí? Ele usou no versículo 24 a palavra aio. Aio no original, pedagogos, significa um instrutor de meninos, um instrutor de crianças, porque eles são crianças. Precisam de um aio, de um pedagogo, de um instrutor, para então educá-los e levá-los até a maturidade. Então, durante o tempo da lei, havia um aio. O aio era a lei. A lei cuidava daquele povo como um pedagogo, mas o pedagogo não era o filho, era o pedagogo. E a finalidade do pedagogo era preparar as crianças para o filho. Então, Paulo vai dizer no capítulo 3, logo na sequência aí. Quando, porém, veio Cristo, então não estamos mais subordinados ao aio. Né? Tão lindo que ele escreve com relação para os Gálatas com relação a isso. Então, voltando lá no verso 2, tutores e curadores, até o tempo determinado pelo Pai.
assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Palavra que Paulo gosta de usar para se referir a tudo aquilo que dizia respeito à época da lei, aos tempos da lei. Rudimentos. A palavra no original é o ABC, o ABCzinho que você aprende lá no jardim da infância, juntar as letrinhas, né? Agora o verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, queria chamar a atenção para os irmãos aqui para duas coisas. Para os irmãos verem como nós precisamos ser cautelosos quando lemos a palavra de Deus, para não passar desapercebido. Aqui no verso 4 ele está dizendo, vindo a plenitude do tempo, Deus faz o quê? Envia o seu Filho. Depois a gente volta aqui nesse texto. Mas olha agora o verso 6. E porque vós sois filhos, de novo a palavra enviou. Assim como ela apareceu já no verso 4. No verso 4 ele enviou quem? O seu Filho. E no verso 6 ele enviou quem? O Espírito do seu Filho. Percebeu? Então vamos continuar lá ainda, verso 4. Vai ficando mais claro à medida que formos comentando. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para, propósito, resgatar os que estavam debaixo do aio, da tutela, da lei, né? A fim de que nós recebêssemos, agora vem aqui uma palavra importantíssima, a adoção, huiostesia, a adoção de filhos. E eu não vou entrar em detalhes desse assunto, senão nós não vamos falar nada sobre Abraão nessa noite. Mas você sabe, acho que huiostesia significa o filho criança ser colocado numa posição de maturidade. Porque huios, no grego, significa um filho maduro. E teknos significa um filho criança. Então está dizendo que o Espírito Santo foi enviado aos nossos corações para nós recebermos huiostesia, ou adquirirmos uma posição de filhos maduros, amadurecidos. Ou seja, vinho velho em odres velhos. O velho é excelente. Maturidade é o propósito de Deus para a igreja. Não é? Então, como que ele vai atingir esse objetivo? Através do Espírito Santo da promessa. Que é o espírito de quê, segundo esse texto? De adoção, de huiostesia, aquele que vai conduzir os filhos para a maturidade. Então nós recebemos a adoção de filhos. Para que recebêssemos a adoção de filhos? Não perca isso. Para que recebêssemos huiostesia. O Senhor não tem prazer numa creche espiritual. Ele ama os seus filhinhos. Mas é porque ele ama os seus filhinhos que ele deseja que os seus filhinhos cresçam, até que todos cheguemos à plena maturidade, à plena varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados e levados ao redor de um lado para outro por todo vento de doutrina, por artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então, adoção de filhos fala de maturidade. Verso 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também, herdeiro por Deus. Então, a primeira questão que está absolutamente clara no Novo Testamento. A promessa é o Espírito Santo. Por isso, lá em Lucas, ainda quando Nosso Senhor estava em carne, antes da cruz, ele disse que o Pai daria o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Interessante que Lucas é o único que usa a referência Espírito Santo. Se você ler Mateus e Marcos, eles vão dizer, vós sois maus e sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, e também vosso Pai Celestial vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Mas Lucas coloca essas boas coisas como uma só coisa no singular. E diz que essa boa coisa é o Espírito Santo. Porque ele é o Espírito da promessa. Ele é o Espírito de huiostesia. Ele é aquele Espírito, irmão, de Jesus Cristo. Ele é o Espírito do Jesus glorificado.